Olá, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, começando agora. A gente vai falar no programa de hoje sobre doenças inflamatórias intestinais e como o diagnóstico precoce evita cirurgias e também complicações graves. Hoje também, nesse programa, a gente fala sobre uma novidade na medicina, uma cirurgia que pode curar a enxaqueca. Lógico, a gente também tem o quadro Mitos e Verdades para desmistificar o que é mito e o que é verdade quando a gente fala sobre essas doenças. Está começando o nosso Saúde e Bem-Estar. Vamos lá então, vamos falar sobre uma informação importante aqui do nosso aparelho digestivo, aparelho digestório. Mais de 5 milhões de pessoas no mundo sofrem com as doenças inflamatórias intestinais crônicas. Essa informação é da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a coloproctologista Cristine Koizumi, do Hospital Felício Roxo. Bem-vinda, doutora. Acertei o sobrenome? Acertou. Que maravilha. Normalmente eu erro, mas está tudo bem. Doutora, bem-vinda. Que alegria te receber aqui. Obrigada e agradeço a oportunidade de poder falar de um assunto tão importante, né, que é a doença inflamatória intestinal. Exatamente. A gente estava comentando antes da gravação, que às vezes são doenças que acompanham a vida inteira sendo negligenciadas, né? Sim, são doenças que elas não têm cura, mas elas têm uma melhora importante do controle dos sintomas e da qualidade de vida, e isso evita complicações severas, graves. E a gente tem 2 picos de incidência principal, elas podem ser diagnosticadas na adolescência, entre 15 e 40 anos, e isso tem um grande impacto na atividade laborativa, né, a época que as pessoas são mais produtivas, e depois tem um segundo pico na terceira idade, né, entre 60 e 80 anos. E o que são exatamente essas doenças? Quais são elas? São 2 principais, né, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. São doenças em que há uma inflamação do intestino e elas muitas vezes se manifestam como uma diarreia crônica. Esse é o principal sintoma, uma diarreia crônica persistente? Sim, esse é o principal sintoma, é uma diarreia crônica com muco e sangue nas fezes, às vezes emagrecimento. Esses pacientes eles ficam muito consumidos porque eles também vão ao longo do tempo ficando com medo de alimentar e ter algum problema mais severo. Essa diarreia atrapalha a qualidade de vida deles, que eles não conseguem mais trabalhar, manter uma atividade normal, porque tem que sempre ficar preocupado se tem um banheiro próximo, como é que eles vão fazer. E a diarreia, né? Quando a gente fala como algo muito corriqueiro, mas o processo da diarreia, essa água que o intestino busca para fazer o seu trabalho, ela vem de outros lugares importantes do nosso organismo, né, doutora? Sim, na verdade, a gente absorve grande parte da água que a gente toma. Se a gente tomar 4 litros de água, nas fezes vão ter 500 ml. Então, a gente absorve a grande maioria dessa água que a gente toma. E com a inflamação do intestino, a gente para de absorver essa água e também a gente tem um aumento do trânsito intestinal. Então, ele é mais acelerado. Então, os alimentos não são digeridos, não são absorvidos e eles saem nas fezes. E a gente acaba desidratando porque a água ela é necessária para cair no sangue, circular no corpo inteiro, passar no cérebro, coração e sair na urina, né? Então, quer dizer, afeta todo o funcionamento, né? Todo do intestino e do organismo, né? Do organismo como um todo. E, como eu disse, né, o primeiro pico é na infância, na adolescência, pode ter atraso de crescimento, porque esses pacientes mais jovens, eles não têm uma absorção boa e às vezes eles podem até ter um déficit de crescimento aí, um prejuízo a longo prazo. Quando a gente fala da síndrome do intestino irritável, a gente está falando de tudo isso? É um conjunto de coisas ou estamos falando de algo muito específico? A síndrome do intestino irritável é uma outra entidade.
Na verdade, a síndrome do intestino irritável, ela é uma síndrome que tem uma sintomatologia de dor abdominal que melhora com a evacuação, mas a gente não tem uma doença física. Na doença inflamatória intestinal, a gente tem uma doença física. O intestino está inflamado, ele está doente, então tem úlceras, tem aftas no intestino, tem uma inflamação mesmo. Quando a gente faz uma colonoscopia, que é uma das formas que a gente tem de fazer o diagnóstico, aliás, faz parte do diagnóstico, a gente vê que essa mucosa intestinal, ela está avermelhada, ela está inchada, a gente vê que ela tem uma perda de absorção. E tem várias aftas pelo intestino todo, como aquelas aftas que a gente tem na cavidade oral. Né? Por exemplo, a doença de Crohn, ela pode acometer desde a boca até o ânus e ela salta, ela tem um padrão salteado. Então, às vezes a pessoa tem aftas, no intestino, no estômago não tem nada, no intestino delgado tem algumas lesões, no intestino grosso, alguns segmentos que têm essas alterações. E pode dar doença perianal também, ou seja, pode dar fístula, com abscesso, fissuras, e isso leva a muita dor e muito desconforto para esses pacientes. Já na retocolite, a gente tem uma doença que começa do ânus e vai subindo no intestino grosso. E ela poupa o restante do trato gastrointestinal. Às vezes tem um pouco de acometimento do ilho terminal, que é o intestino fino, mas o intestino grosso ele pode estar todo acometido. E tem uma relação grande com outras doenças, né, que acabam surgindo. A gente pode colocar aí também a síndrome, além da síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose, intolerância ao glúten também. Tudo isso está ligado? Tem pontos de contato entre tudo isso? São diagnósticos diferenciais. Então, assim, não tem uma correlação com a doença inflamatória intestinal, mas são fatores de confusão para esses pacientes. E, às vezes, a pessoa já tem uma intolerância à lactose, mas mesmo restringindo a ingestão de leite, de queijo, derivados, ela ainda continua com sintomas e pode ter associado uma doença inflamatória intestinal. A gente chama de diagnóstico diferencial, então as diarreias, elas podem ser parte dessas doenças todas. Então, quando a gente recebe um paciente no consultório que tem um quadro de diarreia, a gente tem que pensar nisso tudo, inclusive no câncer de intestino também, que ele pode manifestar como um quadro de diarreia. E é engraçado, né? Porque a gente não presta tanta atenção nesse produto nosso de todo dia, que é o cocô, onde tem indicação para diagnósticos muito importantes, né, doutora? Sim, e é um fato, a gente tem que observar a consistência das fezes, a frequência, se tem sangue, se tem catarro nas fezes, se a gente tem dor para evacuar, se a frequência é a mesma, porque uma alteração do hábito intestinal, ela pode ser um sinal de alarme. E uma forma da gente fechar o diagnóstico é a colonoscopia, porque em muitos casos, por exemplo, a intolerância à lactose ou a síndrome do intestino irritável, a colonoscopia vai estar normal. Mas se o paciente tem um tumor ou um pólipo muito grande que pode virar câncer um dia, a gente identifica na colonoscopia. Se tem uma inflamação importante no intestino, a gente identifica e pode biopsiar. E aí a gente vai direcionar o tratamento desses pacientes. E a colonoscopia é um dos exames, assim, talvez o único exame que ele é curativo também, né? Que ele cura, ele resolve alguns problemas enquanto o exame está sendo feito, né? Sim, ele tem possibilidade que a gente chama de terapêutica, né? Terapêutica, a palavra era essa. Exatamente. A gente consegue fazer o diagnóstico e naquele mesmo momento a gente começa a iniciar a terapêutica. Muitas vezes uma biópsia que a gente vai definir o diagnóstico do paciente, mas se tiver um pólipo, por exemplo, a gente resseca ele durante a colonoscopia. Evita que a pessoa tenha um câncer no futuro. Então, ele é um exame que tem uma importância muito grande, né? Muitos pacientes morrem de medo da colonoscopia. Eu acho que alguns relatam que é pelo medo do diagnóstico, mas se a gente faz o diagnóstico é porque o problema já está lá e a gente precisa resolver. E é um exame que ele não é muito fácil de fazer para os pacientes por causa do preparo do intestino. Ele é invasivo. Mas é feito sob sedação, então as pessoas dormem, na hora que acordam já acabou o exame, é muito tranquilo nesse sentido. E com relação a gente está falando muito aqui sobre a diarreia, né? E qual é o sinal de alerta que é de tempo da diarreia? Quando é que ela vira um problema? Às vezes
está ligada a causas alimentares, indisposições, mas quando é que é preciso identificar ali na diarreia um problema? Em termos de cronologia, a gente define como uma diarreia crônica após um mês, né? Mas a maioria do... Um mês de diarreia? Um mês de diarreia. Mas é muita coisa, hein? É muita coisa. Mas a maioria das diarreias infecciosas, né, viróticas ou uma intolerância alimentar, elas vão melhorar com 5 a 7 dias. E mesmo assim já é um transtorno. Mas essas diarreias crônicas, elas já acompanham os pacientes há muito tempo. E essa diarreia, assim, é a água mesmo, né? Nós estamos falando de uma diarreia acentuada ou não? Às vezes não. Pode ser pastosa, pode ser líquida, às vezes pode ter resíduo alimentar, que esse é um sinal de trânsito muito rápido. Muitas vezes tem sangue misturado nessas fezes, pode ter aquele catarro que a gente chama de muco, né? Ele parece aquela secreção nasal mesmo, né? Então é um mucozinho assim bem clarinho, pode estar no meio das fezes também. Isso são sinais de alarme. Sim, sangue nas fezes nunca é normal, né? É Não. sempre importante falar isso, né? Isso. Ele pode ser de origem que a gente chama de orificial, né? Pode ser uma hemorroida, pode ser uma fissura, pode ser ali da região do ânus. Mas só o médico é que tem condição de identificar se tem essa alteração ou não. Então, o sangue realmente não é normal, a gente precisa de avaliar, porque a gente tem que fazer o diagnóstico, né? Falando sobre evacuação, quantas vezes é normal um padrão digestório? O padrão evacuatório normal é considerado entre 3 vezes ao dia e até a cada 3 dias. Todas essas variações são normais. Então, se a pessoa vai no banheiro 2 vezes, 1 ou 3 ao dia, ou ela salta 1 ou 2 dias sem evacuar, isso também é normal. Mas depois de 3 dias já não é, né? Não. Aí já tem outras alterações associadas. Então, quando demora muito para ir no banheiro, a gente tem uma constipação intestinal, a gente investiga. Ou quando vai várias vezes ao banheiro no mesmo dia, também a gente tem que investigar. E é muito interessante falar sobre isso, essa observação das fezes, né? O professor Murilo Pereira, meu amigo, a senhora conhece o professor Murilo Pereira? Ele é professor de modulação intestinal, é um estudioso do assunto, ele tem uma comparação ótima, eu já falei sobre isso aqui. Quando um cachorrinho de casa faz um cocô mole, a família inteira preocupa, gente, o que esse cachorro comeu? Investigação total para resolver aquele problema. E muitas vezes a gente mesmo acaba negligenciando um problema que está ali, marcando ali, né? Isso é muito importante, né? E a gente é muito reflexo. O nosso intestino, o funcionamento dele, a consistência das fezes, são reflexos do que a gente está alimentando, de como que é o nosso cotidiano também, né? O nosso intestino, ele é muito reativo em relação ao nosso emocional também, né? Em momentos de muito estresse, de muita preocupação, que a gente não está dormindo bem, mas a gente sempre tem que fazer essa investigação. E a reeducação alimentar é uma forma de tratamento também eficiente, né? Porque quando a gente fala de doenças que não têm cura, a gente fala também que existe um tratamento eficiente desde que tenha comprometimento, né, doutora? Sim, claro. A reeducação alimentar, ela é fundamental para a saúde intestinal. Então, é muito importante a gente ter uma dieta rica em fibra, né? Saladas, frutas, tomar muita água, em torno de 2, 3 litros de água por dia, manter sempre, diminuir a quantidade de produtos industrializados, alimentos com conservantes, isso tudo a gente sabe que prejudica muito o hábito intestinal. Então, a alimentação saudável, ela ajuda muito os pacientes a manterem em remissão, ou seja, sob controle, né, da doença, e a má alimentação, ela também desencadeia esses quadros de doença inflamatória. No volta e meia, quando a gente vê alguém com problema no trato intestinal, digestório, né, como é um jeito mais correto de falar, nunca tem uma doença só, sempre tem um problema agregado aí e depois ainda pode ter um problema de hemorroidas também, só para fechar o diagnóstico, né? Sim, é porque a hemorroida acaba que são vasos que a gente tem na região do ânus e elas são muito sensíveis. Se a gente for no banheiro várias vezes, então um paciente com diarreia, ele vai no banheiro várias vezes, aquilo ali, o ânus dele vai ficar irritado, então a hemorroida pode inchar, às vezes pode ter uma crise hemorroidária e muitas vezes é o que leva o paciente no nosso consultório, né?
pode cortar o ânus e a gente chama isso de fissura. Isso leva muita dor, muito desconforto, fora a fístula, que é uma das características da doença inflamatória, que é como se fosse um túnelzinho que comunica de dentro do ânus até a pele e que acumula secreção ali dentro e vira uma infecção. E às vezes tem uma coleção de pus e que é muito dolorosa, a gente tem que operar, tem que drenar. Tem algum problema que é mais comum nas mulheres, quando a gente fala até de intestino preso? A doença hemorroidária, né? Então aí a gente pode ter crises hemorroidárias mesmo, a fissura, porque machuca muito, e a longo prazo a gente pode ter também problemas do assoalho pélvico, né? Defecação obstruída, pode ter também uma incontinência fecal, de tanto fazer força para evacuar. É um problema histórico, né? Cultural até, né? A mulher acaba achando que tem um GPS interno que só pode ir no banheiro em casa, né? Quando viaja, acaba sendo um grande problema, né? Isso atrapalha muito as mulheres, e a gente tenta até conversar muito isso no consultório e colocar para elas que banheiro é banheiro em qualquer local, né? Então a gente deu o sinalzinho de que a gente quer evacuar, a gente deve respeitar que é o melhor momento da gente conseguir evacuar. É a forma que as fezes vão sair de forma mais natural, sem machucar. A gente tem aqui, doutora, o nosso quadro Mitos e Verdades, quando a gente fala sobre questões assim que são importantes para a saúde, né, como um todo. E aí, funciona, eu falo a frase e você me diz se é mito ou se é verdade. Preparada? Preparada. Então vamos lá. Muito bem, estamos falando de doenças inflamatórias intestinais com a doutora Cristiane Koizumi. E ela vai responder agora se é mito ou se é verdade, as frases que eu vou dizer aqui agora. Doutora, doenças inflamatórias intestinais são todas iguais. É mito ou é verdade? É mito. Há uma grande diferença entre as duas principais, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn, ela acomete desde a boca até o ânus com padrão salteado e ela tem mais úlceras, né? E ela pode acometer toda a parede do intestino. A retocolite, ela começa do ânus e vai subindo no intestino. Isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença em termos de sintomas e de tratamento também. A outra questão é essa, as inflamações intestinais, elas são de fácil diagnóstico. É mito ou é verdade? É mito. Porque a gente tem uma grande dificuldade diagnóstica, porque a gente não tem nenhum exame específico que fale que é doença inflamatória intestinal, igual a gente tem o teste do Covid, que fala você está com Covid ou não. Então, a gente tem que juntar sintomas dos pacientes, as queixas que eles trazem no consultório, os exames de imagem, como colonoscopia, endoscopia, ressonância, enterotomografia, tomografia, ultrassom e exames de fezes, como calprotectina fecal, exames de sangue, como PCR, hemograma, e aí a gente fecha o diagnóstico no consultório. Essas inflamações podem ser hereditárias. É mito ou é verdade? É verdade. Existe um padrão, existem algumas alterações genéticas que podem ter um padrão familiar. E a outra questão é essas doenças inflamatórias intestinais atingem apenas os idosos. Mito ou verdade? É mito. A gente tem dois picos de incidência, e principalmente entre 15 e 40 anos é o primeiro pico, e depois os idosos com 60 a 80 anos. E a quinta e última é essa, as doenças inflamatórias intestinais atingem apenas as mulheres. Mito ou verdade? É mito. Atingem homens e mulheres, um pouquinho mais nas mulheres do que nos homens. E esse pouquinho mais entre as mulheres é talvez por essas questões que a gente acabou de falar, né? Da mulher ter dificuldade de ir num banheiro que não seja um banheiro familiar, conhecido, né? Não, aí não exatamente? Nesse caso não exatamente. Nesse caso a gente não sabe explicar porque tem um pouquinho mais dessa diferença entre os sexos, mas a gente sabe que são doenças que são mais relacionadas
os países mais desenvolvidos, e assim, os países mais desenvolvidos, eles têm uma incidência maior, e nós aqui, que estamos em desenvolvimento, a gente tem uma incidência em crescente. Então, assim, a incidência tem aumentado e a prevalência também. Isso tem a ver com a alimentação, a gente fala muito aí dos embutidos, de produtos até cancerígenos assim, né, entre aspas, essa alimentação pouco saudável que acaba caminhando para uma desregulação total do organismo, Sim, né? a gente considera esses fatores ambientais, né, como os produtos mais industrializados, a má qualidade de vida, essa vida mais estressante, falta de sono. A gente sabe que também que podem aumentar a incidência de doença inflamatória intestinal. Então, essas características dos países mais desenvolvidos, né, às vezes essa correria do dia a dia, comer coisas mais industrializadas, menos orgânicas, isso aí pode impactar. É aquela frase tão fantástica que muitos médicos dizem, né? Descascar mais e desembalar menos, né? Exatamente, né? A gente tem que fazer uma reeducação e melhorar aí nossos hábitos de alimentação. A fibra é uma amiga importante. A fibra, ela não é absorvida, mas ela faz todo o trânsito, né? Isso, ela não é absorvida, então ela ajuda a formar um bom bolo fecal. E esse volume de fezes é que mantém a motilidade intestinal e faz com que o peristaltismo, ou seja, aquele movimento de empurrar as fezes para frente, aconteça. E com isso a gente tem um melhor trânsito intestinal. A gente também tem algumas vantagens com o uso da fibra. A gente diminui um pouco a absorção de gorduras e açúcares e isso também ajuda, de uma forma geral, as outras alterações que a gente tem que tomar cuidado, né, para ter uma vida saudável. Fibras estão na laranja, quando, né, não tomar o suco da laranja, mas o bagaço. O bagaço da laranja, mexerica, jabuticaba também? Jabuticaba também na casca, na né? casca. Se comer com a casca, sim. Mas assim, a folha, né, as verduras de folha, a casca da maçã. Então, os farelos, aí entra linhaça, aveia, chia, todos eles são componentes ricos em fibra. Os grãos como feijão, grão de bico, os cereais também entram aí nessa. E água, né? Água linda, sempre, né? Água é fundamental. Fundamental. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui, boa sorte e boa sorte na jornada, volte sempre. Muito obrigada pela oportunidade, né? E foi um papo muito agradável. Bacana, muito um abraço para todos os amigos lá do Hospital Felício Roxo. Muito obrigada. E no próximo bloco, pessoal, a gente vai falar sobre um outro assunto. Vamos falar de uma cirurgia que pode diminuir ou pode até curar a enxaqueca. Como é que isso acontece? Daqui a pouco, a gente volta logo.